Amados, o capítulo 11 do Apocalipse ainda é o interlúdio antes do toque da sétima trombeta. E aqui é revelado de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, seu triunfo e então, finalmente, o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. A igreja é representada pelo santuário de Deus sendo medido, no versículo 1 e 2. O que simboliza esse santuário? Simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade, independentemente a que denominação você pertença. São os membros da igreja visível de Deus e não da igreja visível. O que simboliza essa medição do santuário? Esses que são medidos, queridos, são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus. Essa proteção não se estende a todos os que se dizem cristãos. Amados, tem muita gente que faz parte da igreja visível e até exerce cargo de liderança da igreja visível, mas não pertence à igreja invisível, à verdadeira igreja de Deus, e no grande e glorioso dia vão ficar de fora, no pátio exterior. Os santos vão sofrer severamente, mas nunca perecerão. Serão protegidos do juízo final. Mas os membros mundanos que estão dentro da igreja estarão sem proteção. O que simboliza esses 42 meses? Esse período não é literal, queridos. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança para o fim, essa perseguição ela vai se tornando mais reída, mais difícil, mais apertada. O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. Deus mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é seu santuário. O santuário refere-se aos fiéis, enquanto os que estão no ato exterior são os falsos crentes. Estes não recebem proteção alguma. Também é representado aqui nesse capítulo por duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Muitos entendem que se tratam de Moisés e de Elias. E essa descrição tem um rico simbolismo, porque, na verdade, João vê essas duas testemunhas com característica desses dois profetas. Moisés representando a lei, enquanto Elias representando os profetas. E os dois representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo. O povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. O povo de Deus, queridos, é chamado em Apocalipse de 12 tribos, de 7 candeeiros, de reis e sacerdotes. E agora aqui é chamada de santuário de Deus e também de duas testemunhas. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente a sua missão. Ela será perseguida e sofrerá a morte, segundo esse relato desse capítulo. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo, mas esse espírito de oposição ele vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e pior, ele vai vencer. É o que diz o capítulo 13, versículo 7. Ele é o homem da iniquidade, conforme diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses. Ele vai querer ser adorado como Deus, conforme Daniel 9:27, conforme o próprio Apocalipse 13:8. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e ao anticristo. A palavra testemunhas, no grego, significa martíria, que traz o significado de proclamador e mártir. Nem mesmo essa matança fica fora do desígnio de Deus, pois ao anticristo é dado vencer. Capítulo 13, versículo 7.
O diabo e seus agentes só podem agir sob a permissão de Deus. Amados, o mundo sempre teve a pretensão de destruir a Igreja de Cristo. As perseguições desde o começo visaram banir a Igreja e calar a sua voz. Os homens ímpios odeiam a palavra de Deus. E o mundo vai festejar o seu massacre sobre a Igreja, achando que está livre dela e de sua mensagem para sempre. Mas a Igreja ressurgirá, ascenderá e se assentará no trono para julgar o mundo. Aqui no versículo 10, deixa isso muito claro. Os acusados são transformados em terror dos acusadores. E em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à Igreja vida, honra, poder e influência. A vinda de Cristo e a ascensão da Igreja serão visíveis ao mundo. Não há, queridos, aqui menção a um arrebatamento secreto. Cristo desce e a Igreja sobe na mesma nuvem de glória. Todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento e da glória celestial. Essa é a nossa bendita esperança. Quero só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero a